Olá, queridos. Voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica. Tá uma bênção. Estamos aqui na lição de número 4, falando sobre aquele grande desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal e de Azera. E nesse segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre como foi esse desafio de Elias e como ele tratou diante daquele confronto com os profetas de Baal e de Azera. Evangelista Wally, começa aqui com o senhor falando um pouquinho sobre esse desafio de Elias, a oração de Elias, preparação, reparação do altar, um tema muito interessante, né? Pastor Marcos, pastor Epaminondas, nós estamos diante de uma batalha épica, né? Nós já comentamos aqui anteriormente. Então, todos aqueles que transitam para a pregação do Evangelho sempre se utilizaram desse contexto histórico para levar uma mensagem às suas igrejas. Porque, de certo modo, ela é motivadora, né? Ela é motivacional para combatermos as falsas doutrinas ou os ventos de doutrinas que, por vezes, tentam nos atacar. Mas esse contexto aqui ele é bastante interessante. O tópico deles ele fala sobre a oração de Elias e os preparativos de Elias. O pastor Epaminondas bem já explicou aqui, nós estamos tratando de uma batalha. É uma batalha onde o Deus verdadeiro, o Deus a quem Elias chama de Senhor, para fazer a diferenciação entre o Deus de Baal, e ele utiliza essa terminologia, o meu Deus, mas ele se diz o Senhor. E é uma batalha que vai destronar por vez Baal. Mas Elias, ele se preocupa, antes de iniciar a sua oração, ele se preocupa em fazer o reparo. Ele se preocupa em reparar aquele altar que estava quebrado, destroçado por um culto totalmente fora de um contexto da religiosidade que o povo de Israel havia aprendido. Nós aprendemos na lição passada, inclusive, que eles destroçaram de tal forma aquele altar que eles, pastor Marcos, pastor Epaminondas, eles se automutilavam, lançando sangue em direção àquele altar. Mas primeira lição que nós temos que ter hoje aqui em mente, e é o que eu carrego para mim, é que altar ele é um lugar de sacrifício, ele é um lugar de adoração, mas acima de tudo o altar é um lugar de aliança com o Senhor. E para que nós tenhamos aliança com Deus, esse altar ele tem que estar correto, ele tem que estar reparado. E Elias assim o fez. Elias ele não cria, pastor Epaminondas, um novo altar, uma nova forma de adoração. Não. O que ele faz? Ele resgata aquele ambiente para se fazer tudo novo, de acordo com aquilo que é predito pelo Senhor Deus. E a história nos conta que Elias ajuntou as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, que Elias conserta daquela forma. Para quê? Para que ali estivessem bem definidos todos os elementos que seriam necessários, desde o holocausto, a pedra, a lenha, né? A água. Então, primeiro ele faz todo esse reparo, e após todo o reparo, ele lança no rego as 12 câmaras de água. E eu tiro várias ideias disso. Eu tiro várias ideias de simbologias dos elementos da natureza que estão ali compondo, representando, de todas as situações que podem nos trazer uma ideia para hoje, né, dos elementos vivos de que Deus ele está presente ali naquela situação. Mas, como o pastor Epaminondas bem disse aqui, esse culto ele não pode ser só o culto. Eu vou sair de casa para adorar o Senhor. Nós temos que fazer e fazer bem feito. E temos que fazer o melhor. E eu não me refiro à expectativa que alguém pode estar pensando ou pode ter, por vezes, aí pensado, de que eu tenho que vestir a melhor roupa ou o melhor calçado, etc. Não é nesse contexto, mas de oferecer a melhor adoração. No contexto de me preparar para adorar o Senhor, participar de um excelente ensaio, de me preparar biblicamente, fazer um estudo, caso seja me oportunizado alguns minutos para fazer menção à palavra de Deus. E tudo isso que nós estamos vendo aqui, Elias assim o fez.
em uma época diferente, em um contexto diferente, em uma situação episódica diferente, mas que nós trazemos hoje para as nossas casas, para os nossos templos, como um verdadeiro exemplo de reparo, de conserto com o Senhor e conserto com o altar do Senhor. Maravilha. Pastor Epaminondas, dentro desse desafio de Elias aí, a oração de Elias, o senhor pode nos trazer de acréscimo aí também, pastor? Fique à vontade, porque de fato tem muitas lições aqui nesse desafio de Elias, né? Mas a oração aqui também impressiona bastante, né? Como ele orou, né? Sim, é verdade. Esse capítulo 18, nós podemos extrair aqui dele assim, muitas e extraordinárias lições, que o tempo aqui não é suficiente para a gente exaurir, esgotar, né, o que tem de preciosidade aqui. Mas, sendo bem objetivo, nós temos aqui um altar que está quebrado, um altar que está em ruínas, e este altar em ruínas, ele representa exatamente a ruína espiritual do povo. O povo estava em ruínas espiritualmente. E o fato de o profeta Elias reconstruir, reerguer o altar, ali simbolicamente, nós temos Deus concedendo de forma graciosa, amorosa, uma nova oportunidade de comunhão ao seu povo. O povo de Israel é o povo constituído por Deus. E nessa restauração desse altar, nós tínhamos até então, pastor Marcos, um altar em ruínas, o que reflete um culto deformado. O culto não era um culto conforme os preceitos estabelecidos pelo próprio Deus. O culto estava deformado em Israel, por conta dos vários motivos que nós já expomos aqui. E a tentativa do profeta Elias é trazer de volta ao verdadeiro culto. E com esses preparativos, que já foi posto aqui muito bem, todos os elementos ali indicam que o profeta estava reconstruindo o altar, ou seja, trazendo de volta a comunhão, abrindo as portas novamente do verdadeiro culto a Deus. E nós temos, depois do profeta preparar o altar, né, reerguer o altar, depois dele imolar o sacrifício, o novilho, partir em duas partes, depois dele cavar aquele rego, né, jogar água 3 vezes sobre o altar. O desafio era o Deus que responder por fogo. E olha que o fogo não era do céu. O texto precisa ser bem claro, precisa ser lido claramente. O fogo não era do céu, o fogo era do Senhor. Nós precisamos atentar para isso, porque o fogo não é do céu. Porque do céu nós precisamos ter cuidado, que até a Bíblia diz que Satanás pode fazer fogo cair do céu. Mas aqui o fogo não é do céu. O fogo é do Senhor. E é esse fogo que nenhum outro Deus é capaz de promover, de gerar. Esse fogo é divino. E esse fogo, ele somente desce no altar estabelecido sobre os princípios da palavra de Deus. E é por isso que Elias faz isso. E aí o senhor tocou no ponto que talvez seja um dos pilares da lição inteira, que é a oração. O poder da oração. E observem que a oração de Elias foi muito simples. Elias, diferentemente dos profetas de Baal e de Azera, né? Elias não ficou 6 horas lá se mutilando, gritando, esbravejando, pulando sobre o sacrifício. Elias não fez isso. Muito pelo contrário, Elias estava lá, inclusive, zombando deles. E Elias zomba porque Deus zomba dos falsos deuses. É só lermos o Salmo de número 2 e o versículo de número 4. Eu anotei aqui. Está escrito 2 e 4 de Salmo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus, ele ri
Deus zomba, né, dos deuses que têm boca e não fala, têm ouvidos e não ouvem, têm pés e não andam, mãos e não apalpam. E Elias faz exatamente isso. Olha, vocês devem gritar mais alto. Quem sabe ele está dormindo, ou ele está ocupado, fazendo cumprindo com algumas necessidades, ou, quem sabe, viajou. Elias está zombando deles porque Elias sabe em quem ele tem crido. Elias, ele se posiciona assim porque ele tem confiança, ele tem fé, e a oração dele inicia exatamente com o pilar do culto a Jeová, que é a palavra de Deus. E Elias, na sua oração, ele remonta exatamente, né, ao patriarcado, quando ele diz e chama o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Oração muito simples, de 2 ou 3 versículos, e Deus responde a oração do seu profeta. Veja o poder da oração. Portanto, o que está faltando no culto hoje, e aqui eu já estou contextualizando, né? O que nos parece é que a oração, ela faz toda a diferença. Não há necessidade de subterfúgios, não há necessidade de inovação, não há necessidade de sincretismo, não há necessidade de mescla, de trazermos elementos, né, de outros cultos que desagradam a Deus para o nosso culto. Nós temos tudo, nós temos a melhor e mais saudável e coerente doutrina. Esse elemento oração, que é imprescindível, faz toda a diferença na vida das pessoas, no culto a Jeová. E quando eu falo culto aqui, pastor Marcos, eu não estou me referindo apenas à liturgia do culto em si, lá na congregação, mas o culto como estilo de vida dos servos de Deus. A oração, ela é tão poderosa que quando Jesus orava, lá em Mateus capítulo de número 17, ele transfigurou, e os discípulos que lá estavam com ele, Pedro, Tiago e João, eles puderam ter a experiência, talvez a maior do ministério deles, tanto que eles ficaram assustados e não contaram para ninguém o que eles viram. E quem eles viram? Exatamente Moisés e Elias. Moisés, o maior legislador, Elias, o maior dos profetas, porque foi na oração que isso aconteceu. Veja que na oração, quando Ana orou, Deus lhe deu um filho. Quando Paulo e Silas estavam orando lá no cárcere, Deus abriu o cárcere. Quando a igreja coletiva estava orando por Pedro, o anjo visitou Pedro na prisão. Vejam que a oração, ela é poderosa. Quando Elias orou, quando Salomão orou, o fogo desceu do Senhor ali na inauguração do templo. Quando Elias orou, desceu fogo do céu. A Bíblia diz: consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu o pó da terra, lambeu a água, fogo de Deus. E aí todos disseram: só o Senhor é Deus. Portanto, a oração, ela é indispensável ao verdadeiro culto. Maravilha, maravilha, pastor Epaminondas. E dentro desse mesmo enfoque que o pastor Epaminondas colocou, eu quero ler um texto aqui de Tiago. Tiago fala sobre a oração de Elias e nos exorta a orar de forma confiante. Tiago 5, versículo 15 em diante, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí qual é o exemplo que ele vai dar? De Elias. Ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então Deus está nos estimulando a orar, não é, pastor? Deus está dizendo: se vocês orarem, eu vou responder. Evangelista Wally, parece que Deus, ele tem prazer em responder as orações e ouvir seus filhos, né? Perfeito, ele tem toda essa
essa preocupação conosco, né? E o interessante, o pastor Epaminondas bem explicou aqui agora há pouco, é que Elias ele não lançou mão de vãs repetições. Como o pastor Epaminondas definiu, foi uma oração de 2 ou 3 versículos, mas uma oração ela é capaz, né, de tocar o coração de Deus e assim fazer. Mas nós temos outros exemplos de grandes oradores, não no sentido de serem bons explanadores da palavra, mas de homens de oração, de pessoas de oração e de mulheres de oração. O pastor Epaminondas falando agora há pouco, lembrando da oração de Josué, que chega ao ponto de fazer o sol parar em Gibeão e a lua no vale de Ajalon. Então, independente do que nós acreditamos, se foi a terra que parou ou se foi o sol, mas do ponto de vista geográfico nós estamos tratando, mas nós vemos aí o poder de Deus. Mas, ao mesmo tempo, pastor Epaminondas e pastor Marcos, quando nós tratamos desse tópico oração, nós sabemos que aquele que ora, ele será atacado imediatamente. Mas as forças do mal não prevalecerão contra ele, porque assim está escrito, assim o Senhor Jesus disse. Por que eu digo isso? Nós lembramos da oração de Daniel, por exemplo. A oração de Daniel ela foi tão forte, aqueles 21 dias, que ele acaba por provocar o príncipe das trevas. E sendo necessário aí a intervenção de Gabriel e de Miguel para fazerem cessar aqueles ataques. Mas, por esse exemplo, nós não estamos querendo amedrontar os crentes. Pelo contrário, o crente não tem medo disso. O crente que ora não vai ter medo disso. Mas nós queremos alertá-los de que você, meu irmão, minha irmã, que é um verdadeiro crente do Senhor, que ora para Deus, que sabe que Deus atende suas orações, você vai ser procurado, você vai ser atacado. Mas as portas do inferno nunca, jamais prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém. Eu gostaria de ler aqui, para a gente trazer um subsídio que está na nossa lição, na nossa revista, pastor Epaminondas, evangelista Wally, queridos irmãos, que é muito interessante. Ela fala sobre como o culto deve ser teologicamente correto. Ele diz o seguinte: o Deus de Baal existia na mente do povo, mas ele não era Deus. Se a teologia do povo estava errada, então sua crença forçosamente também estava errada. Sem uma teologia correta, a fé fica deformada. Elias procurou corrigir esse aleijão da fé israelita quando chama-lhes a atenção para o fato de uma única divindade. Essa divindade é o Deus dos patriarcas. Uma teologia deformada, onde Deus é entendido como um grande garçom a serviço dos mais variados desejos, sem dúvida alguma, é a grande responsável pelo processo de fragmentação que ora passamos. Ou seja, a teologia, o nosso culto tem que ser teologicamente correto, né, pastor Epaminondas? Você está de acordo com o que Deus... Eu digo sempre lá na congregação que não basta a gente adorar, é preciso saber adorar. E quem diz como devemos adorar é o Deus que vai receber a nossa adoração. Ele diz como deve ser, através da sua palavra. Infelizmente, essa mescla de ingredientes, digamos assim, no culto cristão, no culto a Deus, está afastando dos nossos cultos, em muitos lugares, a presença real do Espírito Santo, o poder de Deus, a unção do Espírito, o derramar desse fogo santo, que quando é derramado, ele produz avivamento verdadeiro, ele produz limpeza, santidade, temor. E aquele fogo naquele dia produziu temor, porque o povo entendeu que de fato só havia um Deus e os profetas foram mortos, foram aniquilados, né? Ou seja, aquela idolatria, ela foi retirada, né? E Deus, ele fez uma grande obra nos corações. E nós precisamos compreender muito bem isso, né, pastor Epaminondas? Pastor Marcos, o senhor tocou no ponto central desse tópico aqui da oração de Elias. E esse subsídio que o senhor leu aqui, eu tinha sublinhado ele também, porque eu achei muito interessante, quando o autor coloca que o culto deformado, ou essa teologia deformada que aí está, e infelizmente ela acaba que, né, permeando também os nossos altares, infelizmente, coloca Deus como
um garçom. E aí muda-se conceitualmente, inclusive até o texto bíblico. O texto bíblico está escrito de uma forma, entende-se de outra. Para essa teologia deformada, por exemplo, a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a teologia deformada, ela acaba colocando no coração das pessoas que seja feita a minha vontade no céu e na terra. A teologia deformada coloca a vontade humana sobrepondo a vontade de Deus. Essa teologia deformada, não reformada, tá, gente? Teologia deformada, ou seja, com defeito, esse culto deformado, esse culto com defeito, ele acaba trazendo o homem para o centro da adoração. Nós já falamos aqui que Deus deve ser o centro, né? A teologia da prosperidade com as suas ofertas, né, mercadológicas no culto, né? Não aqui, de forma alguma, querendo dizer que Deus não está interessado em nos abençoar. Está, mas não é a regra. O que Deus quer, através do verdadeiro culto, da verdadeira adoração a Ele, é que todos estes sentimentos que são meramente humanos e terrenos, eles sejam secundários, que a verdadeira adoração a Deus seja posta acima de toda e qualquer situação. E esse momento que Elias está vivendo aqui nos ensina exatamente, né, sobre esse verdadeiro culto, e que essa teologia deformada, ela precisa ser combatida como Elias combateu nos seus dias. Maravilha. Nosso tempo do segundo bloco está esgotando, queridos, mas olha, a gente precisa refletir muito. Quero que você reflita aí, você que é professor da escola, você que prega, você que ministra, porque infelizmente o altar precisa estar restaurado, o altar precisa estar em ordem. A nossa vida é esse altar hoje. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. E a gente precisa entender que Deus não vai receber a adoração de qualquer forma, tá? Deus não vai estar usando qualquer pessoa. E as pessoas hoje não querem valorizar mais uma vida santa, elas querem aparecer. Esse culto da aparência era o culto dos profetas de Baal lá, que faziam muitas manobras para impressionar, mas que o fogo divino não desceu ali. Um verdadeiro show pirotécnico. Um verdadeiro show pirotécnico, onde o que prevalece é a performance, é a aparência. E a Bíblia diz que Deus, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Quando o evangelista olha que logo no princípio os filhos foram apresentar ali a sua oferta, Caim, né, e Abel, a Bíblia diz que Deus atentou tanto em relação a um quanto ao outro, primeiro para eles, depois para a oferta deles. Então Deus, ele olha primeiro para o meu coração, e é preciso haver arrependimento, é preciso haver realmente o entendimento de que Deus tudo vê e que Deus não recebe qualquer adoração. Amém? Vamos para um breve intervalo, já voltamos falando um pouquinho sobre Elias, o que Elias sofreu, as consequências de todo esse embate e quais são as lições que nós podemos extrair disso. Fique conosco porque a lição está maravilhosa, tá bom?